Bom dia. Nós vamos fazer um podcast sobre biofármacos, dando um enfoque maior em anticorpos monoclonais. Eu sou o Leonardo Justino, eu vou ser o moderador aqui do podcast. E o grupo é formado pela Júlia Oropop, pelo Leonardo Mata Alves, pela Laura Ciarini e pelo Leonardo Sequinel. Bom, assim, de início, o que seriam os biofármacos? Eles seriam proteínas, anticorpos e oligonucleotídeos utilizados como fármacos. Se a gente analisar os feitos com proteínas, a gente pode dividir em dois grupos. O de primeira geração, que é quase sempre uma cópia de uma proteína ou hormônio humano, que é colhido, purificado, a fim de ser utilizado como fármaco. E um exemplo de primeira geração é a insulina recombinante humana, que ela foi criada em 1982. E o de segunda geração é o fabricado ou aquele cujo gene foi modificado, mudando assim a proteína final. Essas mudanças, elas têm como finalidade alterar as características farmacocinéticas, também como a formação de outras proteínas fundidas ou a diminuição da imunogenicidade. Falando um pouquinho assim por cima dos anticorpos monoclonais, é relevante assim destacar a história desse processo, né? O descobrimento deles remonta ao trabalho de Milstein e Kühler, que garantiu o Prêmio Nobel em 1975. Eles fundiram um clone linfocítico com uma célula tumoral imortalizada, formando um hibridoma, que a gente chama de hibridoma, que é capaz de formar um anticorpo monoclonal específico em grande quantidade. E, a princípio, os anticorpos monoclonais, eles eram originados dos camundongos, né, chamados de anticorpos murinos. Só que esse método ele tinha vários empecilhos, era capaz de causar reação em 50 a 75% de todos os receptores. Tinha um curto tempo de meia-vida. E daí, a fim de resolver, eles começaram a produzir e fabricar anticorpos quiméricos ou humanizados, que a gente vai abordar isso com mais detalhes mais adiante. Agora, uma coisa que é relevante também é sobre como é que é feita, qual que é a regulação dos biofármacos, anticorpos monoclonais, e se tem a existência de biosimilares, como que eles são. Os anticorpos monoclonais são compostos por moléculas bem complexas e que trazem também riscos aos pacientes, devendo então ter uma regulação bem forte e fundamentada. A regulamentação brasileira, feita através da RDC número 55 de 2010, pode ser considerada um avanço, trazendo um alinhamento maior das práticas brasileiras com a regulação mundial. Entretanto, não há consideração específica para o registro sanitário de anticorpos monoclonais. Estes devem atender os mesmos requisitos dos outros produtos biológicos. Os requisitos são estudos de imunogenicidade, plano de farmacovigilância, plano de minimização de riscos, além de informações sobre o banco de células mestre e de trabalho e a caracterização do ingrediente farmacêutico ativo e do produto acabado. Entretanto, existem estudos que indicam a necessidade de uma regulação ainda maior, porque a regulamentação brasileira não deixa muito claro quais são os procedimentos e métodos que devem ser feitos de maneira específica, fica muito com muitas lacunas. Então, estudos sugerem requisitos mais técnicos para células hospedeiras, bancos de célula e vetor de expressão, além de critérios mais específicos de comparabilidade entre esses produtos biológicos. Os critérios de comparabilidade que a RDC número 55 trouxe dizem muito a respeito também sobre os biosimilares, que são comparáveis a um medicamento biológico de referência em termos de eficácia, segurança e pureza. Um exemplo é o Trazimera, biosimilar do Herceptin para tratamento de câncer. A produção dos biosimilares é dividida em 3 etapas. A primeira diz respeito à patente, pois só podem ser fabricados biosimilares após a expiração da patente do biológico. No Brasil, esse prazo é de 20 anos, mas na prática dura em média 23.
O segundo passo diz respeito ao laboratório, pois o processo de produção é feito através de engenharia reversa, ou seja, a molécula do biológico de referência é analisada e tenta-se descobrir como foi produzida, seguindo o caminho contrário. E o terceiro passo é a aprovação do medicamento. O fabricante precisa comprovar com estudos pré-clínicos e clínicos que o medicamento é tão seguro e eficaz quanto o biológico ao qual se refere. Os biosimilares são muito importantes, pois, além de terem preços menores do que os biológicos de referência, trazem um potencial econômico e de sustentabilidade para os sistemas de saúde. Além disso, é importante para a independência nacional. Nesse momento de pandemia, a gente percebe o que é ser dependente de insumos e equipamentos fabricados apenas no exterior e o problema que isso pode ser numa situação de emergência ou não de saúde. Em 2008, o governo brasileiro criou um programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo. São basicamente parcerias entre o laboratório público, como o Instituto Butantan ou Biomanguinhos, com um laboratório privado instalado no Brasil, sendo ele nacional ou não. Essa parceria visa produzir esses medicamentos biosimilares e, no fim do processo, a tecnologia de fabricação será transferida ao laboratório público. E, nesse meio tempo, o SUS garante mercado para o medicamento, na vigência da parceria, configurando um grande incentivo à produção de biosimilares no país. Entretanto, nos últimos anos, esses programas têm sido esvaziados e a gente tem visto uma perda no potencial da produção no Brasil, sendo muito importante que isso seja retomado. E agora, entre os biofármacos, vamos dar uma aprofundada sobre os anticorpos monoclonais com a Laura. Poderia explicar para a gente? Então, esses anticorpos monoclonais, eles são que nem qualquer outro. Eles têm uma porção fixa e uma porção variável. Mas ele tem a diferença que eles têm origem em um único linfócito B, que foi selecionado artificialmente e clonado várias vezes. Assim, esse anticorpo, ele só precisa se ligar a um epítopo de uma única forma, está sendo bem específico. Para obter eles, a gente usa uma técnica descoberta em 1975, que fusiona células mielômicas, que têm características tumorais e que se multiplicam indefinidamente in vitro. A gente fusiona elas com células B retiradas de um camundongo, que foi imunizado anteriormente com um antígeno que a gente tem interesse. Então, elas são ótimas secretoras de anticorpos. Juntando as duas, a gente forma os hibridomas, que eles vão produzir os anticorpos monoclonais dos tipos murinos. Mas aí vem um problema, né? Porque, como foi mencionado antes pelo Léo, se aplicarmos esses anticorpos em seres humanos, a gente vai ter uma reação imune do paciente, por causa da presença das moléculas dos camundongos no organismo. Ah, interessante isso. Então, e o que foi feito para solucionar esse problema? Então, na década de 80, foram iniciados alguns trabalhos que procuravam fazer com que os anticorpos monoclonais fossem o menos imunogênico possível. Aí se desenvolveram outros dois tipos deles, que são os quiméricos, que são formados por uma parte constante humana e as partes variáveis, elas vêm dos camundongos. E também os humanizados, nos quais se faz transplante das regiões que têm afinidade dos anticorpos dos ratos para as cadeias variáveis de um anticorpo humano. Dessa forma, a gente consegue diminuir a reação imune no paciente. E pensando por esse caminho, tem ainda como fazer os anticorpos monoclonais completamente humanos, usando DNA recombinante e criando camundongos transgênicos, diminuindo ainda mais as reações imunes. Então, só para resumir, dá para produzir o biofármaco de anticorpos expressando as proteínas, se escolhendo os sistemas de cultivo, como os bioreatores ou multiplacas, manipulando os anticorpos que a gente produziu e passando por processos de refinamento e purificação para a gente conseguir obter um produto final. Interessante, né? Sim, bastante. E qual que seria, assim, a utilidade prática, Leonardo Alves, dos anticorpos monoclonais? Então, os anticorpos monoclonais eles vão acabar sendo divididos, de acordo com a sua aplicação, nas aplicações de uso diagnóstico e nos de uso terapêutico. Começando pelo uso diagnóstico, os anticorpos monoclonais são utilizados principalmente na detecção de um antígeno específico, né? Acaba sendo utilizado muito naqueles testes de Western blotting, na imunistoquímica, imunocromatografias
imunofluorescência, entre outros. Já no uso terapêutico, os anticorpos monoclonais acabam sendo utilizados para uma vasta gama de patogenias com diferentes tipos de mecanismos de ação. Dentre essas doenças, as aplicações mais famosas, dá para assim dizer, são aquelas de uso na terapia anticancerígena, que é a principal mecanismo de ação é induzir uma resposta imune específica contra um tipo de célula-alvo, que aí vai variar com o tipo de neoplasia que você está lidando, e também aquelas de uso em terapia para doenças autoimunes, nas quais tem uma atuação principal dos anticorpos monoclonais para inibir a atuação de citocinas inflamatórias. Aí vai ter a atuação na artrite reumatoide, na doença de Crohn, espondilite anquilosante, entre outras. Mas tirando essas doenças que são mais conhecidas, entre aspas, também tem atuações de anticorpos monoclonais em terapias antivirais, no tratamento de uma asma moderada ou severa, em terapia antiplaquetária, em diversas outras doenças. Então é perceptível assim que a utilização dos anticorpos monoclonais é bem abrangente e tipo, se fosse para resumir as vantagens assim da terapia e as principais desvantagens assim, o que você falaria a respeito? Então, começando pelas vantagens, a terapia dos anticorpos monoclonais tem a vantagem de ser altamente específica. E isso favorece com que tenha uma pouca variabilidade inerente no mecanismo de atuação desse fármaco. Isso vai favorecer que tenha uma maior previsibilidade, tanto do tempo de duração que o anticorpo monoclonal vai atuar no organismo, como também uma maior previsibilidade dos efeitos que tem como objetivo. Então, tem maior chance de saber mais ou menos como é que vai performar aquele fármaco. Já as principais vantagens, elas estão associadas aos efeitos adversos, que vão desde efeitos mais simples, como sintomas gripais, fraqueza, tosse, diarreia, entre outros, mas que também pode se tornar severos em função de uma alta capacidade desses fármacos, gera uma resposta inflamatória, ou seja, com uma imunogenicidade alta, e em razão disso, podendo gerar uma série de complicações graves, como anafilaxia, sangramentos, hepatite, insuficiência cardíaca, anemia e até mesmo câncer ou inflamações mais severas. Léo, e não é só isso não, por causa que o preço dessa medicação, por ser extremamente específica e atualmente uma das melhores formas de tratar neoplasias, torna esse tratamento um pouco difícil para quem não tem certa condição. Até pessoas de classe média alta, precisam procurar o sistema público de saúde para conseguir essa medicação, porque o medicamento como o bevacizumab, que é usado para câncer de mama, ele está custando o tratamento inteiro de 18 doses, cerca de $90 mil. Então é muito difícil para uma pessoa conseguir bancar um tratamento desse. Outro medicamento muito usado hoje para tratar dermatite atópica, que é dado em 2 injeções a cada 15 dias, e cada injeção custa R$5 mil, é o Dupilumab. E para essas pessoas, esse é o único tratamento possível, e às vezes nem uma cura, mas sim um controle. Então, é algo muito difícil e muito necessário mais estudos quanto a esse tipo de medicação, porque ela é muito recente ainda. Comparado com outros medicamentos, ela faz pouco tempo. Então, tem cerca só de 43 projetos autorizados pelos sistemas de saúde que pode produzir. No Brasil, são 10 ou 15 que são autorizados pela Anvisa, e a maior detentora deles é a La Roche. Então, é um tratamento muito viável, tratamento realmente bom, só que na parte financeira, no quesito financeiro, ele é ainda pouco utilizável no sistema público de saúde hoje. Legal essa tua colocação, Leonardo. E acho que assim a gente conseguiu fechar bem esse tema. Eu gostaria de agradecer os nossos ouvintes do podcast. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido sobre os biofármacos antimonoclonais, que são tão importantes e estarão muito presentes no nosso dia a dia futuramente.